Este podcast descreve cenas de violência e não é recomendado para pessoas sensíveis ao tema e menores de 18 anos. Os nomes citados neste programa foram retirados de processos judiciais e de matérias que saíram na imprensa. Quem desejar direito de resposta pode entrar em contato pelo e-mail sigiloquebrado@svm.com.br. No episódio anterior, sobre o suspeito citado na matéria, a polícia se referia a Edson Veríssimo, conhecido como Edinho ou Edinho Baladeira. Edinho foi a primeira pessoa a ser apontada como suspeita do crime. Eu procurei Edinho na vila de Jericoacoara em novembro deste ano para ouvir a versão diretamente dele, sem intermediários. Bom dia, amigo. Mora por aqui? Sim. Mora? Sabe onde é a casa do Edson? Edson. Chamado de um Edinho. Entra aí, vocês devem ver. Ah, tá. É aqui? A pessoa que falou comigo aparentemente não queria dar informações sobre Edinho. No segundo depoimento já foi um ambiente muito estressante. Eu falei novamente a história, mas as pessoas já estavam questionando muito, sabe? Botando muita pressão e eu falei, reiterei tudo. Você já ouviu falar no livro A Erva do Diabo, de Carlos Castanheda? E no livro O Lado Mais Sombrio, de A.G. Howard? Se não ouviu, não se preocupe. Eu também não tinha ouvido falar. Mas no mês de fevereiro do ano de 2015, fiz uma matéria sobre os 2 meses da morte de Gaia Molinari, e esses 2 livros, apreendidos em poder da farmacêutica carioca Miriam França, foram citados pela polícia. Mas qual a relação deles com o caso? Eu confesso que não tenho uma resposta. Posso supor. Mas para a delegada Patrícia Bezerra e alguns dos investigadores, os livros e o conteúdo deles poderiam ser instrumentos para ajudar a explicar a teoria sobre a qual eles se debruçaram por semanas e meses. A teoria de que Miriam França era a pessoa por trás do homicídio cruel de Gaia Bárbara Molinari. Vou resumir rapidamente sobre o que tratavam os 2 livros. O livro A Erva do Diabo fala de uma viagem do então estudante de mestrado em antropologia Carlos Castanheda e sua busca pelos ensinamentos de um xamã indígena Iaque, conhecido como Dom Juan Matos. Ele morava em uma tribo indígena na fronteira dos Estados Unidos com o México. O livro, lançado no fim da década de 1960, vendeu milhares de exemplares e virou sucesso entre gerações de pessoas que buscavam conhecimento sobre métodos de vida alternativos e fora dos padrões capitalistas. Entre os ensinamentos, o livro descreve a utilização da planta Datura inóxia, popularmente conhecida como erva do diabo nos rituais indígenas. Sobre a datura, planta que dá nome a esse livro no Brasil, Castanheda escreveu, abre aspas, a erva do diabo tem 4 cabeças. A raiz, a haste e as folhas, as flores e as sementes. Cada qual é diferente. E quem a tornar sua aliada, tem de aprender a respeito delas nessa ordem. A cabeça mais importante está nas raízes. O poder da erva do diabo é conquistado por meio de suas raízes. A haste e as folhas são a cabeça que cura as moléstias. Usada direito, essa cabeça é uma dádiva para a humanidade. A terceira cabeça fica nas flores e é usada para tornar as pessoas malucas ou para fazê-las obedientes, ou até mesmo para matá-las. O homem que tem a erva por aliada nunca absorve as flores, nem mesmo a haste e as folhas, a não ser no caso de ele mesmo estar doente. Mas as raízes e as sementes são sempre absorvidas, especialmente as sementes, que são a 4ª cabeça da erva do diabo e a mais poderosa das 4. Meu benfeitor dizia que as sementes são, abre aspas, a cabeça sóbria, a única parte que poderia fortalecer o coração do homem. A erva do diabo é dura com seus protegidos, dizia ele, porque pretende matá-los depressa.
coisa que geralmente consegue antes de eles descobrirem os segredos da cabeça sóbria. Fecha aspas. Já o livro O Lado Mais Sombrio faz parte de uma trilogia da autora A.G. Howard, uma espécie de Alice no País das Maravilhas moderno. O livro traz a personagem Alyssa Gardner vivendo em um mundo de ficção. Alyssa ouve os sussurros de insetos e flores e ainda convive com a aflição por ter deixado sua mãe em um hospital psiquiátrico anos antes. Ela seria da família de Alice Liddell, a inspiração da vida real para as aventuras de Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas. No livro que estava em poder de Miriam, há um trecho em que a personagem fala sobre o pensamento em que tem os dedos apertando o pescoço de outra pessoa, estrangulando a pessoa, no caso a mãe da personagem. Miriam disse para a polícia que não havia lido essa parte do livro. Mas convenhamos, isso não significa que Miriam era culpada. Você não pode ser considerado suspeito por ler um livro ou sobre ver um filme ou uma série de TV. Se fosse assim, quase toda a população seria culpada, pois esse tipo de conteúdo tem muita audiência. No caso dos livros, a polícia achou que aquele intitulado A Erva do Diabo, de Carlos Castanheda, falava sobre a mesma planta usada no chá alucinógeno conhecido como chá de zabumba. Sabe aonde as pessoas tomam esse chá aqui no Ceará? Isso mesmo, em Jericoacoara e Canoa Quebrada. Os investigadores buscaram evidências do consumo de substâncias entorpecentes e a sua relação com rituais místicos religiosos naquela vila do litoral oeste do Ceará. Os inspetores fizeram pesquisas na internet, que estão anexadas ao inquérito, viram comentários em fóruns com pessoas citando caminhos no litoral cearense, onde é frequente o consumo de uma bebida feita a partir do chá de zabumba. Alguns dos efeitos da erva, segundo essa pesquisa dos inspetores, seria o aumento da força física e o descontrole emocional ou mental. Miriam disse desconhecer esse fato e que não fez uso de nenhum chá em Jericoacoara. O que os policiais não destacaram é que Miriam trazia outros livros em seu poder. A Defensoria Pública lembrou e pediu que fosse incluído no depoimento os outros livros que ela trazia, tais como Inglês Urgente, A Vida no Cosmos, Caminhos para uma Consciência Mais Elevada e o outro livro que era O Guia do Mochileiro das Galáxias. Miriam também trazia consigo 2 revistas que foram apreendidas pela polícia. Eram elas Super Interessante, de dezembro de 2014, e uma revista de nome Scientific American. Além dos livros, a polícia achava que Miriam era bissexual, que teria interesse em Gaia e que não foi correspondida. Também achava estranho demais o comportamento dela, por ser uma pessoa mais introspectiva, querer ficar sozinha na pousada no dia de Natal em Jericoacoara, entre outros pontos. Essas observações eu obtive conversando com policiais que participaram da investigação, mas que não puderam gravar para esse podcast. No entanto, eu acho ser muito prematuro você especular com base nessas suposições. Você criar uma teoria de que essa pessoa matou a outra por conta de coisas subjetivas. Sei que é uma linha de investigação, mas na visão de alguns desses investigadores, não deveria ter sido a única naquele momento. Miriam era uma estudante de pós-graduação que estava crescendo na área em que escolheu e estava de férias curtindo sua folga. Me formei na UFRJ em farmácia, fui direto para pós-graduação, fiz mestrado. Hoje em dia eu estou no doutorado, faço o doutorado em imunologia, investigo a imunologia da doença da leishmaniose. Tinha esse plano, não sei como é que vai ficar agora com essa situação toda, mas tenho ainda um sonho, tenho planos de fazer a minha pós-graduação fora do país. Será que a pessoa que lê muito, fumou maconha ou quis transar com quem ela bem entendesse em uma viagem de férias, sendo uma mulher solteira, foram alguns dos pecados de Miriam? A polícia também achou esquisito Miriam anotar todos os passos com Gaia em um caderno para dizer em depoimento.
Outro fato que também foi motivo de desconfiança da polícia foi ela ter ido embora de Jericoacoara sem a colega com a qual ela tinha chegado. No entanto, a Miriam disse que acreditava que Gaia estava em uma festa, e por isso ela seguiu viagem. Será que foram somente esses motivos que fizeram a polícia voltar toda a atenção para Miriam nos primeiros momentos da investigação? Ou existiu algo mais? Sou Emerson Rodrigues e este é o Caso Gaia, 10 anos sem respostas, segunda temporada do podcast Sigilo Quebrado. Episódio 3, Livros, Teoria e Prisão. Se você não ouviu os 2 primeiros episódios, eu aconselho que volte e ouça em sequência. No fim do segundo episódio desse podcast, terminei com a informação de que a delegada Patrícia Bezerra havia pedido a prisão temporária de Miriam. No pedido, feito no dia 28 de dezembro, ainda em Jericoacoara, a delegada traz alguns dos motivos. A jornalista Luana Severo vai ler novamente neste episódio trechos retirados do inquérito policial. Abre aspas. Os trabalhos investigativos, preliminarmente desenvolvidos, resultaram na convergência de indícios indigitando a autoria delitiva na pessoa da representada. Com efeito, conforme amplamente demonstrado nos autos, a suspeita mentiu em diversas oportunidades e se contradisse em diversos pontos de seus 2 depoimentos, desmentindo ainda, em sede de acareações, afirmações anteriormente feitas. Diversas testemunhas, formalmente oitivadas, discorrem sobre o comportamento estranho da representada em relação à vítima em seus últimos dias de vida. Ademais, a suspeita é oriunda do Rio de Janeiro, com passagem marcada para voltar ao seu estado de origem no dia de amanhã, 29/12/2014. O fato implica no surgimento de empecilhos ao pleno esclarecimento do fato criminoso em tela, determinantes da necessidade de se implementar medida acauteladora, restritiva da liberdade de locomoção. O juiz plantonista da comarca de Jericoacoara, na época, Francisco Anastácio Cavalcante Neto, acatou o pedido da Polícia Civil no dia seguinte, ou seja, dia 29 de dezembro. Ele afirma que o Ministério Público deu parecer favorável para a prisão. Esse parecer não consta no inquérito digitalizado, mas vamos para o que diz o juiz em sua decisão. O jornalista Igor Cavalcante vai ler um trecho da decisão. Abre aspas. Com efeito, a partir do relato feito pela autoridade policial, tem-se que a investigada, oriunda de outro estado da federação, está com viagem marcada para lá, a se realizar na manhã do dia 29 de dezembro de 2014, o que poderá comprometer sobremaneira a investigação que se realiza em relação ao gravíssimo fato ocorrido na cidade de Jijoca de Jericoacoara, integrante do 14º Núcleo Regional do Tribunal de Justiça do Ceará, portanto, sujeito à jurisdição dessa unidade, plantonista na data de hoje. Relegar a apreciação da matéria para o momento posterior poderá acarretar o perecimento do objeto, com efetivação da viagem planejada representada, além do que, dado o período de recesso natalino, a matéria também será apreciada por outro juízo plantonista. Passo a análise da matéria. Segundo a autoridade policial, a prisão temporária de Miriam França se faz necessária porque há indícios de que ela, amiga da vítima acima citada e com quem esta fazia a viagem, tenha sido autora do fato que se cuida. Da análise dos elementos de prova aduanados à representação, o que se pode extrair é que a representada estava na vila de Jericoacoara com a vítima desde o dia 21 de dezembro de 2014, e de lá saiu a representada, sozinha, na noite do dia 24 de dezembro, véspera do achado do cadáver antes referido. Ocorre que, ouvida pela autoridade policial por mais de uma vez, a investigada prestou informações que não se compatibilizavam com o que asseverava outras pessoas ouvidas e que também estavam na mesma localidade de Jericoacoara. Evidentemente que ainda não se pode falar em provas definitivas de autoria,
mas a movimentação de Miriam e suas declarações representam indicativo de que ela tem alguma participação no fato que se cuida. Participação essa cuja existência e extensão são objetos de investigação. A par disso, está em pleno andamento a atividade investigativa policial, e por isso se faz necessária a criação de ambiência favorável à produção de provas. É que, como já registrei linhas acima, os documentos que instruem a representação encerram veementes indícios de que a representada tenha participação no delito objeto da investigação policial. A prisão da representada se faz necessária para que se possa prosseguir com as investigações. Com efeito, trata-se aqui da apuração de grave delito de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal Brasileiro. Delito esse tido por lei como crime hediondo de forma abstrata. No plano concreto, tem-se fato que, por envolver pessoas de origem estrangeira, ganhou destaque na imprensa internacional, trazendo severo abalo à imagem da pacata vila de Jericoacoara, destino de turistas oriundos do mundo inteiro que ali buscam justamente a tranquilidade que lhe é peculiar. Pelo que ponderei, por reputar imprescindível a prisão da representada para a investigação em andamento e por encontrar indícios de que a representada tenha concorrido para o fato, com fundamento no artigo 1º, parágrafos 1º e 3º da Lei 7.960 de 89, acolho a representação policial e decreto a prisão temporária de Miriam França de Mello, nascida no Rio de Janeiro, aos 29 de maio de 1983. A prisão temporária, a hora decretada, se estenderá pelo prazo de 30 dias, na forma do artigo 2º, inciso 4º da Lei 8.072 de 1990, por se tratar da investigação de homicídio qualificado, salvo deliberação posterior em sentido diverso. Cópia autêntica desta decisão vale como mandado de prisão temporária, entregue em mãos da autoridade policial subscritora da representação. Encaminhar os autos ao juízo da comarca de Jijoca de Jericoacoara. Sobral, 29 de dezembro de 2014. Como se pode perceber, o juiz acatou o pedido e mandou prender Miriam. Agora, por que a palavra de Miriam valia menos do que a do italiano Alessandro, ou até mesmo da Barwoman Cleoneide, que, como mostraremos posteriormente neste podcast, mudou sua versão e nem por isso acabou presa? A delegada falou em comportamento estranho de Miriam, mentiras e contradições. A Miriam mentiu várias vezes ao longo dos 2 depoimentos que ela prestou. Ela foi submetida à cariação com outras pessoas lá em Jericoacoara. Ela não soube explicar a razão dessas mentiras. Além do mais, ela ia embora de Fortaleza. No dia seguinte, no dia 29, ela estava com passagem marcada de volta para o Rio de Janeiro. E se ela realmente fosse embora, inviabilizaria a continuidade das investigações. Ela tem reações que variam muito. Às vezes ela nega, às vezes ela não fala nada. O áudio que você acabou de ouvir foi de uma matéria da TV Verdes Mares em uma coletiva da Polícia Civil em Fortaleza. Essa coletiva foi convocada para explicar a prisão de Miriam, porque a decisão de prender a farmacêutica carioca repercutiu muito mal. Uma informação não bate no depoimento de Miriam e na acariação, o horário. O segundo depoimento de Miriam consta que foi dado 18h30 e a acariação 18h07. A acariação foi antes ou depois do segundo depoimento de Miriam? Como pode ter sido depois se a reinquirição dela é citada na acariação? São perguntas que a Polícia Civil não respondeu. Miriam é presa e os celulares e pertences dela são apreendidos. Ela estava novamente hospedada no Hostel Refúgio entre os dias 26 e 29 de dezembro de 2014, quando foi levada para a Delegacia de Capturas. Ao saber da prisão, 2 amigas de Miriam vêm para Fortaleza e prestam depoimento. Enquanto isso, a mãe da farmacêutica, ainda no Rio de Janeiro, busca por notícia da filha ao lado de um advogado. O advogado considerou a prisão de Miriam ilegal. As contradições que foram alegadas pela delegada, a gente não tem conhecimento de tudo, mas mesmo que você tivesse
o colaborador da justiça, ele tem a obrigação de dar pistas, indícios e dizer assim, eu tenho isso. Essa colaboração ela pode se transformar numa linha de investigação, mas ele não pode ser culpabilizado se esse indício que ele deu não se mostrar verdadeiro. Ou se for, ele diz, olha, pode, eu vi aquilo ali, ele pode inclusive errar. Aquilo ali não foi coisa de mulher não, tá? Foi não. Pela violência que vi falar. Não, mulher não teria força para fazer aquilo não. A senhora acha que sua filha acabou sendo presa e até agora a única suspeita por estar junto da Gaia nesses dias? Acho que porque ela foi a última pessoa a ser vista com ela. Ela era a companhia de viagem, né? A Mira marcou essa viagem para viajar comigo. Comecei a ficar meio desanimada da viagem, sabe? Eu queria ficar mais tranquila e tal. Aí eu falei, mas se você arrumar uma companhia, você vai. Aí ela ela disponibilizou, né? Entendeu? Lá no site mochileiro, um negócio assim. E procurando na pessoa, se alguém quisesse dividir, que já estava pago. Então, se tivesse alguém que tivesse afim. Aí foi mais ou menos uma conversa assim. E ela me mostrou a conversa lá, tudo direitinho. Aí ela veio para cá. Parece que a Gaia chegou aqui no dia 16, né? Minha filha chegou no dia 17, se encontraram na pousada. E foi isso, para dividir as despesas que ela tinha pago. Aí depois a Mira convidou ela para esse passeio. Então, ela não se conhecia. Ela não era uma amiga, era colega de viagem. A Defensoria Pública Geral do Estado, o Movimento Negro e de Defesa dos Direitos Humanos se mobilizaram. Defensores públicos concederam entrevista de imprensa para falar sobre as acusações contra Miriam. A carioca Miriam França de Mello tem 3 defensores públicos. A comissão afirma que acompanha o caso desde o dia 29 de dezembro. Os defensores só foram designados ontem porque a própria suspeita não sabia se conseguiria ou não um advogado particular. E desde esse primeiro momento, mesmo estando nessa incerteza, dessa indefinição no que diz respeito à advocacia particular e à defensoria pública, o nosso papel já se iniciou. É tanto que eu fui bem claro com ela, os colegas também foram bem claros, olha, nossa atuação é dever nosso, nós vamos prestar orientação até o momento em que vocês forem contundentes no que diz respeito à assistência de um profissional particular ou que esse profissional ingressasse com a procuração nos autos. No dia 30 de dezembro, a Defensoria pede os documentos referentes à prisão de Miriam. No dia 31, a delegada Patrícia Bezerra entrega os documentos. Também no dia 31, a delegada Patrícia Bezerra faz uma série de ofícios pedindo agilidade nos laudos de DNA de amostras extraídas do corpo de Gaia. Nos ofícios constam anotações de servidores da perícia forense do Ceará, indicando que, em relação a alguns resultados cobrados no dia 31, as amostras tinham chegado ali no fim da tarde do dia anterior. Em outros, como o laudo de DNA do biquíni de Gaia, o material, ou seja, o biquíni, ainda nem estava no setor de DNA da PFOS em Fortaleza para ser analisado. A perícia forense também não concedeu entrevista para explicar esses e outros pontos questionados pela reportagem. O detalhamento dos resultados de alguns dos laudos de DNA que constam no inquérito eu vou fazer nos episódios 4 e 5 deste podcast. A polícia também pediu urgência na análise dos celulares de Gaia e de Miriam, as conversas pelo WhatsApp, Skype e outros aplicativos. Miriam passou o ano novo presa. Depois do feriado, a polícia recomeçou os depoimentos. Na delegacia de capturas, a situação não era nada boa. E sem nenhuma condição de higiene, eles só davam, era um local que eles te jogavam ali e você só recebia almoço e janta todos os dias. Nem água a gente tinha para beber, a gente bebia água do chuveiro, e nem era chuveiro na verdade, era um cano que caía água, né? Tinha que beber água dali. Um
casal de namorados formado pelo engenheiro de software do Uruguai Rodrigo Sanz e a professora da Guiana Francesa Elodie Guanelli foram levados para Fortaleza no dia 1º de janeiro de 2015. Os dois haviam tido contato com Gaia na chegada em Jericoacoara no dia 21 de dezembro, dentro da jardineira que faz o traslado entre Jijoca de Jericoacoara e a vila de Jeri. Na ocasião, os três conversaram em francês. Depois se encontraram de novo na praia e marcaram de jantar juntos. Esse foi o casal com quem Gaia e Miriam jantariam juntos no dia 22, mas que acabou não dando certo, como contei no episódio 1. Existe uma mensagem que Gaia teria enviado para Elodie, a mulher desse casal, convidando-a para um jantar à luz das estrelas, tomar uma cerveja. Esse convite de Gaia foi entendido pela polícia como sendo um convite para um encontro. No entanto, esse encontro nunca aconteceu e o casal negou ter entendido o convite dessa forma. O casal considerou a abordagem da polícia truculenta. Eles, inclusive, reclamaram na mídia sobre a abordagem policial. Falaram que foram levados no camburão da viatura. Para dar voz a Elodie Guanelli, a jornalista Beatriz Irineu vai ler o depoimento dado por ela à polícia cearense. Esta não é minha primeira vez no Brasil. Já estive aqui 3 a 4 vezes. Eu trabalho como pedagoga na Guiana Francesa e como professora substituta, trabalho onde tem necessidade. Eu conheci a Gaia no ônibus de Fortaleza a Jericoacoara, no dia 21 de dezembro de 2014. Nesse dia, nem conversamos muito. Conversamos mais na praia. Gaia estava saindo do mar e viu eu e meu noivo, lembrou da gente do ônibus e se sentou para conversar. Ela falou sobre questões profissionais. A Gaia dizia que tinha vontade de trabalhar na Guiana Francesa. Não tive nenhuma conversa que envolvesse sexo, drogas ou religião com a Gaia. Desde o começo, achei a Gaia extremamente simpática e aberta. Ela tinha esta maneira de ser carinhosa com todo mundo. Eu percebi que a Gaia era uma pessoa muito aberta e se expressava com o que ela estava sentindo. Não interpretei as mensagens de Gaia como uma paquera, mas sim como a sua maneira de ser com todo mundo. Eu nunca fui apresentada a Miriam e a vi somente no ônibus no trajeto de Jijoca para Jericoacoara. Em nenhum momento Gaia tinha deixado a entender que haveria algum relacionamento com a Miriam. Eu nunca vi a presença de um homem próximo a Gaia. Ela falou comigo sobre a Miriam e de que a viagem com ela estava sendo interessante, porque a Miriam era muito simpática e intelectualmente interessante, e que durante a viagem não havia a cobrança de fazerem tudo juntas porque viajavam juntas. Que cada uma fazia o que queria e marcavam uma hora para lanchar e almoçar. A Gaia não comentou nada comigo sobre o fato de Gaia e Miriam possuírem apenas uma cama de casal. Gaia mandava mensagens, mas as mensagens sempre chegavam com atraso por causa da rede em Jericoacoara e nós acabamos não nos vendo mais depois desse dia na praia. Eu não sabia o nome da pousada onde Gaia estava e eu só soube que uma mulher havia morrido porque uma mulher da pousada onde eu estava me disse para ser mais prudente, porque uma mulher havia morrido. Não imaginei que fosse a Gaia, porque sabia apenas que tinha sido uma mulher. Não tenho o hábito de ler jornais sobre esse tipo de assunto. Apenas no dia 1º de janeiro de 2015, eu soube que Gaia tinha morrido através de uma policial. Durante o depoimento, a delegada Yasmin Ximenes pergunta sobre um machucado no ombro da professora da Guiana, e ela responde que o machucado aconteceu quando ela bateu o ombro na parede da pousada. O noivo de Elodie também falou. O jornalista Arthur Calado vai narrar o trecho do depoimento curto dado por Rodrigo na polícia. Conheci Gaia no dia 21 de dezembro de 2014, dentro do ônibus que ia para Jericoacoara. Ela escutou eu e a minha noiva falando francês e se aproximou para conversar também. Nós conversamos sobre assuntos superficiais. 2 dias depois, nós encontramos com a Gaia por acaso e a gente se sentou junto na praia. A Gaia e a minha noiva conversaram muito porque tinham interesses em comum, como ser professoras. Nós conversamos somente essa vez na praia. Já fumei maconha antes no passado, mas não vi a Gaia fumar nesse dia. Nem eu tinha contato da Gaia e nem ela tinha o meu. Apenas minha namorada Elodie tinha esse contato. Eu não vi a Miriam na praia.
A única vez que vi Miriam pela descrição foi no dia 21 de dezembro de 2014, no trajeto de ônibus de Jijoca para Jericoacoara. Eu fiquei sabendo da morte da Gaia por acaso. Não lembro se no dia 25 ou 26. Não tenho o hábito de ler esse tipo de notícias. Sobre as mensagens que Gaia mandou para o celular de Elodie, quando chegavam, vinha com atraso por causa do sinal de internet. E nunca dava certo o encontro porque já tinha passado do horário. Eu não achei que as postagens de Gaia tivessem cunho homossexual. Eu namoro com Elodie desde 2007. Os dois deram amostras de DNA para comparação com o que foi coletado do corpo de Gaia. Os resultados foram negativos, mas os depoimentos dos dois foram marcados por perguntas sobre a relação de Miriam e Gaia, se as duas eram um casal, se eles viram alguma coisa. Enquanto isso, Miriam seguia na prisão. Ela contou em entrevista ao Diário do Nordeste como foram os dias depois que soube da morte de Gaia e os primeiros depoimentos que deu à polícia. Depois que eu soube da notícia, né, eu parei e falei assim, eu não me lembrava direito de tudo que tinha acontecido ali, né, então assim, eu tive que sentar, eu falei assim, não, eu tenho que tentar me organizar, e aí eu comecei a pensar comecei a ir lembrando de todas as coisas, né? Desde o dia que a gente chegou ali, com quem que a gente conversou, com todas as pessoas que a gente teve contato, com quem ela falou, coisas que ela me contou, né? De outras pessoas. Então, assim, eu fui tentando resgatar todas essas lembranças para poder ajudar o máximo possível. A farmacêutica contou também como foi o momento da sua prisão. Muito difícil os dias que eu estive na prisão, porque a cadeia é um ambiente muito hostil, né? Foi muito difícil. Eu passei, antes de ser entregue na captura, eu passei a madrugada inteira com os policiais, né? Sofrendo muita pressão psicológica, sendo chamada de mentirosa, né? Sendo acusada de várias coisas que eu não fiz, né? Tipo o quê? Como, por exemplo, de mentir. E eu não tive a oportunidade de me explicar. No momento que eu cheguei ali, os policiais que me receberam, né? As pessoas, era um ambiente que todo mundo ali era preso, mas eu era a criminosa, né? Eu era, assim, a dita pessoa, assim, mais perigosa daquele local. Com Miriam presa, a polícia continuou a ouvir as testemunhas. Todos esses depoimentos tinham um ponto em comum: confirmar a tese de que Miriam era a culpada do crime. Foram ouvidos policiais civis, militares, funcionários da pousada Nova Era, mas todos eram indagados sobre o comportamento de Miriam. O objetivo era um só: reforçar a tese de que Miriam havia matado Gaia no serrote. Além dos depoimentos contando que Miriam era rude, antipática, antissocial, entre outras coisas, um deles, o dado pela recepcionista do Hostel Refúgio, mostrava uma troca de conversas que a polícia considerou suspeita. A jornalista Milena Gadelha, que já leu o depoimento de Marina em episódios anteriores, retorna para dar voz à recepcionista. No dia 25 de dezembro de 2014, por volta das 11 da manhã, eu recebi uma mensagem da Miriam no WhatsApp, dizendo que a Gaia havia desaparecido desde as 1h30 do dia anterior. Aí eu fiquei preocupada com a Gaia, né? E acreditei que a Miriam não tinha o número de mais ninguém. E por isso falou comigo. Mas depois, eu soube que a Miriam telefonou para o hostel quando o corpo da Gaia foi encontrado. E ainda não vi sentido algum na Miriam ter falado pelo WhatsApp comigo. Eu lembro ainda que a Miriam falou várias vezes que a última vez que ela tinha visto a Gaia tinha sido às 1h30 do dia 24 de dezembro de 2014. E ela ainda jogava uma suspeita para cima de um cara chamado Alejandro. Ainda nessa conversa pelo WhatsApp, a Miriam me falou que tinha conversado com a Gaia no dia anterior sobre a morte. E a Gaia tinha uma teoria muito linda sobre isso, sobre a morte, sabe? Para ficar mais claro, temos os prints dessa conversa. As jornalistas Milena Gadelha e Chase Viana vão ler agora como se fosse um diálogo entre Miriam e Marina, ressalvando que as mensagens trocadas foram de texto. Nós convertemos essas mensagens de texto em um diálogo em áudio para que vocês possam ter ideia do que elas falaram. Bom dia, Marina. Saí ontem de Jeri e a Gaia deveria pegar o mesmo ônibus que eu, mas ela não apareceu.
A última vez que a vi foi às 13h30 de ontem e ela não responde ao WhatsApp. Gostaria de ter alguma notícia quando possível. Desculpa o incômodo, obrigada. Oi, Miriam. Fiquei preocupada agora. Ela falou pro Cal que chegaria aí hoje pela manhã. Se ela não chegou, acho que ela deve ter enviado algum e-mail. Estou preocupada, pois ela saiu às 13h30 e não apareceu mais. Nosso ônibus era às 22h30. Fiquei esperando por ela, mas não recebi nenhuma mensagem. Miriam, eu não tô no hostel, mas acabei de ligar e ela não chegou lá. Caraca, será que ela perdeu o ônibus e ainda está em Jeri? Estou falando contigo porque só tem o WhatsApp no celular e só seu número também. Ela saiu com um conhecido da dona da pousada. O cara chegou umas 17 horas e falou que foi dormir. Essa é a última notícia que tenho dela. Que estranho. Você tem o número da pousada ou algum contato? Achei ela um pouco doidinha, mas não sei até que ponto. Pousada Nova Era, em Jeri. A dona se chama Paola. O tal cara que falei se chama Alejandro. Parece gente boa. Tá bom, vou tentar ligar pra lá, beleza. Valeu por avisar. Obrigada. O nome é Espaço Nova Era da pousada? Sim, ninguém sabe dela? Ainda não. Liguei pra pousada, as coisas dela ainda estão lá. Putz. Ela não apareceu. Falei com a Paula. Melhor chamar a polícia, ela tá sumida há muito tempo. Tem que ser a polícia de lá. Que droga, cara. Vou ligar de novo pra Paula, saber se ela poderia comunicar à polícia, mas acho que no máximo eles farão um BO. Que doideira. Miriam, eu liguei. E nada? Contou pro Cal? Ele deve saber o que fazer. Acabei de ligar pro Maurício, a Paola me ligou. Uma mulher com as características da Gaia foi morta. Não sabem com certeza se é ela, porque, pelo que eu entendi, o corpo está deformado. Deram meu contato para a polícia, mas não sei de mais nada. Tudo o que eu sei foi o que a Paola me falou. Não sei mais o que fazer. Não acredito. Tem certeza? Assassinada? Onde? Miriam, ela foi vista no WhatsApp às 8 horas da noite. A polícia deve estar com o celular dela. Caraca. A dona da pousada falou que ela deixou o celular lá. Caraca, não acredito. O Cal já tá sabendo de tudo. Amanhã pela manhã eu vou pra aí. Não quero ficar sozinha até conseguir mudar meu voo. Pois é. Miriam, tô em choque. Você falou com o Cal? Também tô em choque. Falei com ele, com o Cal. Tá, beleza. Miriam, qualquer coisa que você souber, me avisa. Tá bem, mas acho que agora só com a polícia mesmo. Gostaria de um jeito de isso parar nos jornais. Você sabe me dizer se isso foi assassinato? Um escândalo, porque acho que só assim pra polícia fazer alguma coisa. Nos jornais? Foi sim, eles têm que investigar todo mundo. Cara, eles estão com tanto descaso que me mandaram prestar depoimento só na segunda-feira. Eu tenho um amigo que trabalha num jornal bom daqui, um jornalista. Se foi turista, até segunda o cara já foi embora. Não acredito. Se foi esse cara Alejandro, dá tempo dele sair do país, exato. Foi assassinato mesmo? Alguém tem que ir lá reconhecer? Não posso afirmar nada. Ele foi o que ficou mais perto dela, mas ela fala com todo mundo. A Paola reconheceu. Mas, obviamente, ele que é o suspeito número 1, caralho. E foi assassinato, sim. Já tá confirmado, então? Pra mim, sim. Mas apenas suspeito. Não sei dizer se acho que foi ele. Tinha um ex dela lá, que estava bolado com ela e que ela ficou mandando mensagem. O que a Paula disse pra você? Fora outras pessoas, ela falava pelos cotovelos. Tinha um ex dela em Jeri? Não, não tem nada confirmado na minha cabeça, mas ele vai ter que se explicar muito.
Mas você soube algum detalhe da morte, tiro? Paula tá perdida. Acho que só quem pode falar um pouco mais sobre com quem ela falou sou eu mesma. Acho que foi estuprada e morta com violência. Não acredito, caralho. Não tem dúvida sobre assassinato. Foi muito feio. Isso tem que parar na mídia. Paola falou que a polícia até outra hora nem tinha ido buscar as coisas dela. Se não chamar atenção, não vai dar em nada. Só piora. Cara, eu não acredito. Não dá pra acreditar. Nem eu, mas não fique mal. Eu estou me lembrando da última noite que passei com ela. Perguntei o que ela achava sobre a morte. Não tem como. Eu conheci ela há pouco tempo. Ela tinha uma teoria linda. Mas ela tinha uma energia muito boa. Sim, tenho certeza de que ela está bem. Tenho toda certeza disso, porque ela também tinha. Eu espero que sim. Eu tenho toda certeza, sem dúvida alguma. Todo mundo vai morrer. A forma é só um detalhe. Já passou, agora ela já está bem. E acredito que não demorou, foi rápido. Pela linha do tempo que estou tentando traçar. Verdade. Mas eu não sei, a morte é misteriosa demais. Ela estava aqui e agora ela não está mais. Assim como nós. Tenta não ficar mal, eu sei que é difícil. Eu não vou dormir essa noite, só quero minha mãe. Mas a vida é assim, acaba do nada. Não é pra fazer sentido. Você amanhã vai pro hostel? Vou sair daqui no primeiro ônibus. Vou pra delegacia que fica perto do hostel. Mas o delegado vai confirmar pela manhã. Daí eu não sei pra onde eu vou, pois não sei se eu tenho dinheiro pra trocar meu voo. Tô ligada. Eu queria poder ajudar, mas eu tô curta de dinheiro também. Mas tenho dinheiro pra ficar no hostel até o dia do meu voo. A galera do Rio tá tentando me ajudar. Mas tem algo que talvez você possa ajudar. Amanhã, no meu depoimento, eu vou ter que falar sobre os suspeitos, mas não posso deixar de falar que estava chapada. No Rio, acho que os policiais não me levariam a sério. Será que você teria algum amigo, qualquer homem, para me acompanhar na delegacia? Podemos pedir ao Cal para te acompanhar. Será que vai respeitá-lo, por ele ser estrangeiro? Mas pode ser, sim. Acho que sim. Pode ser, sim. Eu estou com a polícia. Quando acabar o depoimento, dou mais notícias. Beijos. Eles estão levando mais a sério do que pensei. Estão falando que vai virar caso da Polícia Federal. Como assim? Por quê? O que é que eles te disseram? Escutei a conversa dentro da viatura. Estou aguardando para falar direto com a delegada. Estou sentindo firmeza. Mas por que viraria caso da Polícia Federal? Acho que foi só o tempo do caso chegar em Fortaleza. Daí pessoas mais competentes tomaram conta. Eu acho que porque ela é estrangeira, não sei, mas acho que estão dando importância. Ainda bem. Vai dar certo. Espero que a Polícia Federal entre mesmo. Eu também. O que mais eles disseram? Nada, tô esperando. Por favor, me conta tudo que você souber. Mas acho que não vão me falar nada. Só eu que devo falar. Tá bem, muito obrigada. Tem 2 repórteres aqui. Fala com eles. De onde? Claro que não. Se eu falar algo errado, alguém pode ser linchado ou o cara pode fugir. Agora tem 3. Um é da Globo. Mas alguém dando detalhes, como ela era, sei lá, criaria uma história maior, não? Não sei. A delegada entrou com os repórteres na sala e não me deixou ficar. Ainda estou esperando para dar depoimento, Marina. Vixe. Veja os noticiários locais. Estou vendo, eles estão dando mais detalhes. Em depoimento, Miriam também explicou a conversa que teve com Marina sobre o que Gaia achava da morte. Eu tinha a revista super interessante que falava sobre derrame. Eu dei essa revista para Gaia porque uma funcionária do refúgio, o hostel onde a gente estava,
tinha sofrido um derrame. A Gaia leu essa matéria e na matéria tinha relatos de pessoas que tinham sofrido experiências de quase morte após o derrame. Aí eu perguntei para a Gaia o que ela achava que acontecia quando a pessoa morria. E a Gaia respondeu que existe uma coisa muito mais interessante após a morte. Ela disse que tinha uma ideia muito positiva quando a pessoa morria. Para a Gaia ficava tudo bem, que a pessoa não precisava se preocupar com mais nada. A polícia acreditava que Miriam era a suspeita provável de ter matado Gaia. A motivação? A gente tem duas fortes suspeitas. Tem alguns elementos que podem indicar o elemento passional no cometimento desse crime, mas a gente não comprovou isso ainda. Aqui, a delegada Patrícia Bezerra. Mas como me disse um investigador, que não terá seu nome citado, nunca é uma coisa boa para o responsável por uma investigação focar tudo em uma única possibilidade. Porque se você fizer isso e não for a hipótese certa, o verdadeiro culpado vai se afastando do radar da polícia, as provas vão sumindo e, talvez quando você tentar voltar, seja tarde demais. O resultado do laudo cadavérico que lemos no episódio anterior já dava um indicativo de que aquele crime não teria sido cometido por uma mulher. Investigadores que trabalharam no caso e com quem conversei reservadamente afirmaram não acreditar que Miriam tivesse condições de, com as próprias mãos, estrangular Gaia e causar os ferimentos que havia no corpo da italiana. Alguns acreditavam que Miriam poderia ter um cúmplice. Mas quem seria esse cúmplice? Ele nunca foi citado e muito menos encontrado. O celular de Miriam foi para a perícia para ser analisado. No celular dela havia provas de que ela estava ou na pousada ou na vila de Jericoacoara, em locais que poderiam ser comprovados no momento em que Gaia estava sendo morta. Na nota enviada à nossa reportagem pela Polícia Civil, a própria polícia confirma que a suspeita, que eles não citam que era Miriam, não estava no local onde a vítima foi morta, mas isso só foi admitido muito tempo depois. Antes dessa admissão, a Defensoria Pública teve que lidar com a situação para tentar tirar Miriam da cadeia. Uma das pessoas importantes nesse processo de soltura de Miriam recebeu o sigilo quebrado na sala dela, na sede do 2º grau da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Meu nome é Gina Moura. Eu sou defensora pública estadual. Eu sou uma mulher de meia idade. Sou parda. O parda, posso dizer? Não. Eu dizia em Portugal que era parda, mas a condição de privilégio aqui a gente pode dizer que é branca. Eu tenho os meus cabelos em processo de prateamento. Olhos castanhos, uso óculos e estou trajando uma camisa azul. Na época, eu era defensora pública do Núcleo de Atendimento a Presos Provisórios e Vítimas de Violência, o NUAP. Eu trabalhava no presídio feminino e trabalhava com aprisionamento de mulheres, né? Aprisionamento feminino, e estava, inclusive, no período do recesso, trabalhando no período do recesso, quando eu recebo uma ligação de amigas da Miriam, né, que me noticiavam a prisão e que pediam apoio da Defensoria Pública. Eu confesso que naquela altura eu não tinha acesso a nenhuma informação jornalística, nenhum veículo de comunicação, nem havia qualquer comunicação prévia da instituição ou de qualquer outro serviço. Foi um caso que chegou como outros que chegam na Defensoria Pública, onde a gente presta orientação jurídica, informa quais são os documentos necessários e tão logo a gente vem a receber esses documentos, a gente providencia a assistência jurídica necessária, acompanhamento do caso, da situação prisional
e as medidas jurídicas necessárias para a soltura e o aguardo do processo em liberdade, que era esse o ponto central do núcleo de atendimento aos presos provisórios, uma vez que o acompanhamento das ações era e ainda é feito pelos defensores públicos que ficam titulares das unidades judiciárias, das varas. O NUAP ele atuava exclusivamente no que diz respeito à questão prisional, e eu, em particular, em relação ao aprisionamento feminino. A senhora foi lá, teve contato direto com a Miriam antes de ter acesso ao pedido de prisão ou ao inquérito, alguma coisa do tipo, porque eu vi que tem uns pedidos no inquérito da Defensoria para ter acesso ao teor, né, das investigações. Sim, sim. O que acontece é que a gente... Eu tive esse contato primeiro com pessoas próximas a ela, né? E a gente deu orientação em relação à documentação e eu fiquei no aguardo desses documentos. Já no dia seguinte, 2 dias, a gente começou a ter noção da repercussão midiática do caso e a gente chegou a ser procurado por outras entidades, por pessoas da comunidade acadêmica, por representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E a gente solicitou à delegacia a cópia do inquérito policial. Isso foi assim, algo muito delicado, né? Assim, que a gente solicitou, teve uma demora, mas o fato é que tão logo a gente teve acesso a esse procedimento, né, a gente ingressou com um pedido de revogação de prisão temporária, porque na hipótese ela foi presa temporariamente, né, uma prisão que é específica para a investigação. Né? Então, assim, é dotada de toda uma peculiaridade e a gente teve todo esse cuidado de ter acesso ao que já havia sido apurado para fazer o pedido correto dentro do que havia de informação no procedimento. Qual foi o argumento usado pela Defensoria para conseguir essa... A gente utilizou... a prisão temporária ela tem uns requisitos muito próprios, né, que diferentes da prisão preventiva, certo? A gente utilizou a informação assim, ao alcance de todos, sem utilizar o juridiquês, né? De que não havia dados, informações suficientes que indicassem que a prisão dela era necessária para a investigação. Já havia um esclarecimento farto de que ela não teria concorrido para esse fato, né? E que a prisão dela não se fazia necessário naquele contexto. Né? A polícia usou como argumento a questão da Miriam não ser natural do Ceará e já ter a passagem dela estava marcada para ela ir embora. Por isso que um dos argumentos que eles fazem no pedido de prisão e que o juiz também aceita é esse fato, né? O juiz também coloca na decisão dele o fato de que ela já estava com passagem marcada e poderia ir embora para o Rio de Janeiro. Assim, o que é tanto, né, essa convicção, ela é tanta, né, que quando mesmo convicto de que ela não era necessária a prisão dela, a prisão temporária dela, o juiz ainda fixou, né, como condicionante a permanência dela por mais um mês no estado do Ceará, até que fosse esclarecer, ela se colocasse à disposição da investigação para esclarecer o fato. Né? Algo que, em verdade, nada impediria que isso acontecesse em outro estado. Né? Mas o fato é que ela permaneceu, ela se colocou à disposição da polícia, ela foi, inclusive, interrogada depois da sua liberdade. Né? Nós tivemos a oportunidade de acompanhar já esse interrogatório, né? Uma vez que os outros depoimentos haviam se dado em contexto anterior ao acompanhamento da Defensoria. E assim, a liberdade dela foi restabelecida dentro dessa condição, né? Ela se mostrou disponível e, no final das contas, ela sequer chegou a ser indiciada pela morte da Gaia. Esse fato dela não ter sido sequer indiciada, a senhora considera que essa prisão foi uma prisão, digamos,
arbitrária? Assim, nós, como defensores públicos, né, a gente lida com diversas ilegalidades, né? Essa é mais uma ilegalidade que a gente identifica. Não é à toa que foi reconhecido judicialmente e foi argumentado com base na documentação, numa análise crítica das provas que constavam na investigação, né? E a gente chegou a essa conclusão e o próprio Poder Judiciário chegou a essa conclusão. Então, assim, é algo que está estabelecido judicialmente, né, essa ilegalidade. Como tantas outras que nós, defensores públicos, nos deparamos. A Miriam era uma estudante de pós-graduação de enfermagem, né? Ela era uma pessoa que trabalhava, era uma pessoa que não tinha nenhum impedimento legal de nada. Ela estava aqui em Fortaleza, depois em Jericoacoara, depois em Canoa Quebrada, aproveitando as férias dela. E ela foi muito questionado certos comportamentos da Miriam, e que isso era quase como se fosse assim, uma sentença contra ela. Ela, na entrevista que ela nos concedeu em 2015, ela fala assim, sobre a questão dela ser uma mulher negra, que ela não tem como dizer se ela foi vítima de racismo, mas que ela disse que a questão dela ser mulher foi muito mais, para ela sentiu muito mais a questão de ter sido, o fato dela ser mulher, ela não poder, sei lá, encontrou um homem e quis ter alguma relação com ele, ter uma relação com ele, ou ela andar sozinha, viajar sem ela não ser casada, enfim, esse tipo de preconceito, realmente, uma misoginia que esteve presente nesse, segundo o que ela nos relatou. E eu ainda não entendi por que se concentraram nessa investigação, no início, apenas na Miriam. Dentro desse contexto, houve toda uma discussão moral em relação à condição da Miriam, né, em relação à pessoa dela, as questões muito particulares da vida dela, né, como um critério determinante de uma certa implicação com o fato. Mas, assim, eu te coloco numa visão muito geral, assim, que é o que a gente se depara em todos os dias, né? O adolescente que corre na frente da viatura, né? O jovem ou a menina que usa determinada roupa, né? A condição de a pessoa morar em determinado território, o fato, uma quantidade de droga que se encontra dentro de uma casa se caracteriza como tráfico, e em outra situação é para uso. Então, assim, esse atravessamento, eu acho que é a grande reflexão, né, e aqui eu não coloco só para a polícia, eu coloco para todas as instituições, né, inclusive a própria Defensoria Pública, o Poder Judiciário, a mídia, né, refletir, porque esse atravessamento ele nos faz refletir sobre a questão do racismo, né? Assim, não é que exista ou que não exista, mas abre o nosso olhar para um racismo que de fato existe e que de fato é explícito, não é? Então, assim, é uma reflexão que as instituições precisam ver, né? Ver literalmente, né? E lidar no aprimoramento do encaminhamento ao direito e na prática da justiça, né? E isso é algo que percorre todas as instituições, toda a sociedade, e que precisa ser enfrentado, né? O caso pode ilustrar, e ilustra, né, uma determinada condição, mas a gente também tem que refletir sobre outros tantos casos, inclusive, que a Defensoria Pública trata. A Defensoria Pública trata todos os dias, sobretudo no campo criminal, né, com atravessamentos de racismo, e muitas vezes, eu em particular, quando trabalhava com aprisionamento feminino, a interseccionalidade dele com as questões de gênero.
não é? Várias outras questões com a LGBTfobia, não é? Então, é algo que precisa ser mostrado no sentido de aprimoramento das instituições. E não é à toa e aqui eu traço o compromisso, porque o compromisso que as instituições têm que ter é que ninguém está vinculado eternamente às suas práticas, mas sim aquelas que não são muito felizes, elas precisam ser modificadas. A gente vê o aprimoramento da própria Polícia Civil quando hoje tem uma delegacia especializada para questões de racismo, né? A gente vê assim, alguns avanços dentro do Poder Judiciário, dentro da própria Defensoria. A gente vai ter o lançamento do Comitê de Promoção e Defesa da Igualdade Racial e Étnica, né? Então, esse atravessamento ele percorre todas as instituições. Algumas vezes mais sensíveis, outras não. Mas é preciso que todo mundo tenha consciência disso e reflita sobre o quanto é explícito o racismo, especialmente no campo da justiça criminal. Resumindo, assim, a senhora pode fazer um resumo da atuação da Defensoria? A senhora acha que foi bem sucedida, atuou dentro do que é previsto a Defensoria? Sim, assim, eu avalio, né, eu tenho muitas autocríticas em relação ao nosso trabalho, né, assim, eu acho que a gente perdeu um pouco da imediatividade, assim, a gente deveria ter atuado antes, né, assim, antes mesmo de que o caso nos chegasse, né, através de pessoas ligadas à vítima. A gente precisava ter esse contato direto com a pessoa encarcerada. Isso é um ponto, uma autocrítica nossa, né? Eu acredito assim, que naquele momento foi necessária a intervenção da Defensoria Pública para levar essa mensagem. Olha, essa prisão ela não está correta dentro desse contexto. E aí a gente trouxe a fundamentação que justificou, inclusive, o reconhecimento da ilegalidade da prisão. A partir do momento que o juiz decidiu soltar a Miriam e que ela depois não voltou a ser presa e nem sequer foi indiciada no caso. Então, a senhora acha que o papel da Defensoria foi cumprido a contento? Foi cumprido a contento naquele contexto, né? Mas assim, a gente tem sempre que se aprimorar e como todas as instituições, né, de identificar o que a gente pode avançar, não é? Tanto que dentro desse contexto alguns serviços da Defensoria foram aprimorados no que diz respeito ao atendimento prisional, o próprio engajamento da Defensoria Pública na audiência de custódia, não é? As preocupações externas e também internas no que diz respeito à questão racial, não é? Que percorre todas as instituições. A minha instituição não está imune também a isso, não é? E essa reflexão ela faz parte do nosso trabalho e todos nós precisamos avançar, né? Essa instituição, né, Defensoria Pública, é uma instituição que está inserida dentro do sistema de justiça, dentro de uma sociedade que é marcada pelo referencial de raça, não é? Então, nós temos esse compromisso que nunca vai estar completamente definido, né? Assim, a gente tem que estar sempre se aprimorando. Miriam foi solta no dia 13 de janeiro de 2015, depois de ficar 16 dias presa. A farmacêutica carioca Miriam França de Mello deixou agora há pouco a delegacia aqui no centro de Fortaleza. Mais cedo ela foi para o IML, onde passou por um exame de corpo de delito, um exame de praxe, para comprovar se não houve maus tratos durante os 16 dias em que ela permaneceu presa. Daqui, Miriam seguiu para a casa de amigos. O endereço não foi divulgado, segundo a Defensoria Pública, para que a privacidade de Miriam seja preservada. Por determinação do juiz, que revogou a prisão temporária, Miriam não pode
deixar o Ceará pelos próximos 30 dias. Enquanto isso, o assassinato da turista italiana Gaia Molinari permanece um mistério para a polícia aqui do Ceará. Ela ainda teria que ficar mais 30 dias no estado sem poder voltar para casa. Nesse período, ela deu entrevista ao Diário do Nordeste e contou as expectativas para o futuro. Medo não, porque não tem, já tem muito tempo que isso está acontecendo, né, que eu estou sendo investigada, e não encontraram e nem vão encontrar nada que me associe com esse crime, sabe? Então, eu não, com medo não, mas eu fico muito, assim, eu não sei ainda o que pensar com relação a isso, porque eu vejo que tem muita coisa muito errada ainda, né, nessa situação toda, porque, olha, tinha muitas pessoas que estavam sendo consideradas suspeitas, e eu fui a única que fui exposta, né, eu fui exposta desde o primeiro momento que eu estava sendo ainda considerada uma testemunha. Me formei na UFRJ em farmácia, fui direto para pós-graduação, fiz mestrado, hoje em dia eu estou no doutorado, faço o doutorado em imunologia, investigo a imunologia da doença da leishmaniose. Tinha esse plano, não sei como é que vai ficar agora com essa situação toda, mas tenho ainda um sonho, tenho planos de fazer a minha pós-graduação fora do país. Eu ainda estou me adaptando a toda essa situação, porque a gente está o tempo todo tão acostumado com isso acontecer, né? Com mulheres serem assassinadas desse jeito, desse mesmo modo, né? Que a Gaia morreu. O tempo inteiro mulheres são estupradas, são violentadas, são assassinadas desse mesmo jeito. E em contrapartida, o que aconteceu comigo também parece que está sendo normalizado pela sociedade, né? O tempo inteiro as pessoas são presas, né? Sem um julgamento, né? Sem saber se realmente existe necessidade para aquilo, se a pessoa tem culpa, sem as pessoas se preocuparem com a vida daquela pessoa, né? Daqui a pouco todo mundo, o país vai ter se esquecido disso, né? Esses 15 minutos vão passar rapidamente, mas sempre, enquanto eles realmente não descobrirem o que aconteceu com a Gaia, sempre vai ter essa dúvida, né? De que de alguma forma eu possa ter feito ou participado de alguma forma do assassinato de uma pessoa, que eu fui chamada de mentirosa. Ninguém expôs ainda quais foram as mentiras, né? Que poderiam ter prejudicado o caso, se tiveram. E é isso, então é claro que eu tenho uma preocupação com o meu futuro com relação a isso, porque o tempo inteiro as pessoas são muito julgadas na sociedade, né? As amostras de DNA de Miriam também foram comparadas com o material genético retirado do corpo de Gaia, e o resultado foi negativo. Após ser solta, Miriam teve que passar mais um mês no Ceará para dar novos depoimentos se fosse necessário e contribuir com as investigações. Em um desses depoimentos, ela depôs por quase 20 horas. Ela foi perguntada e falou sobre toda a sua vida, sobre os dias que passou com Gaia lá em Jericoacoara. Livre, mas com um trauma que carregará para o resto da vida, Miriam vai embora para o Rio de Janeiro. Como eu disse anteriormente, tentei contato com o número de celular de Miriam que existia no inquérito, em perfis nas redes sociais, mas não consegui falar com ela. Também tentei, sem sucesso, contato com a mãe de Miriam. Gostaria de ouvir o que elas pensam sobre tudo o que aconteceu após 10 anos. Com Miriam solta, a polícia agora volta suas atenções para outras pessoas. No próximo episódio, a prisão de mais um suspeito. Douglas foi preso no dia 1º de março desse ano e passou 44 dias na cadeia. Primeiro, ele ficou na Delegacia de Combate ao Tráfico de Drogas, onde conta que chegou a dividir a cela com outros 10 detentos. Depois veio para a Divisão de Homicídios,
também não ficou sozinho. Douglas foi preso suspeito de ter assassinado a turista italiana Gaia Molinari, de 29 anos. A polícia achou que Douglas era o responsável porque na época do crime foi visto com uma mulher em um vídeo em Jericoacoara. A perícia independente dos advogados de Douglas. Então, quando foi prorrogada a prisão do Douglas por mais 30 dias, aí a família me procurou. E eu falei para a doutora Adriana, muito importante isso, ela vai se lembrar. Eu falei, eu quero as imagens, eu quero todos os documentos, eu quero uma memória do tempo, né, para poder entender o que é o caso, para dizer se eu entro ou se eu não entro, porque se eu ver que o Douglas realmente estava acompanhado da Gaia, eu não vou defender aquele indefensável. Aqui, no Sigilo Quebrado, caso Gaia. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, SSPDS-CE, não designou ninguém da Polícia Civil ou da Perícia Forense para dar entrevista. Eles enviaram uma nota que diz o seguinte, abre aspas. A Polícia Civil do Ceará, PCCE, informa que continua investigando o homicídio de uma turista italiana de 29 anos em dezembro de 2014 no município de Jijoca de Jericoacoara, Área Integrada de Segurança, AIS 17 do Estado. O caso encontra-se em aberto e está a cargo da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Logo após o crime, a Polícia Civil empregou uma grande força-tarefa que contou com o apoio de delegacias da região, do DHPP, da Delegacia de Proteção ao Turista, DEPROTUR, e da Polícia Militar do Ceará, PMCE. Foram realizadas diligências ininterruptas por vários dias na região. Durante os trabalhos policiais, 26 pessoas foram ouvidas pela PCCE. À época, uma mulher e um homem foram presos temporariamente durante o período das diligências. E posteriormente foram soltos pelo Poder Judiciário. A PCCE concluiu que ambos não estavam na companhia da vítima. À época, uma falha em um circuito de câmeras de segurança instaladas no caminho que leva ao serrote, local onde a vítima foi encontrada, comprometeu os trabalhos policiais. Um pico de energia na área comprometeu as câmeras que ficaram sem funcionamento no percurso por onde a vítima passou. Dezenas de laudos técnicos foram solicitados para chegar à autoria do crime. A Perícia Forense do Estado do Ceará, a PEFOS, por meio da Coordenadoria de Perícia Criminal, COPEC, produziu e entregou 5 laudos, sendo 3 de informática, 1 de local de crime e 1 de documentoscopia. Já a Coordenadoria de Análises Laboratoriais Forenses, CALF, produziu 39 laudos no total, sendo 35 do núcleo de DNA forense, 10 laudos com vestígios coletados de local de crime e 25 laudos de investigação de crime sexual e 2 laudos do núcleo de Bioquímica e Biologia Forense, pesquisa de sêmen, que concluíram que não houve estupro, e 2 laudos do núcleo de Toxicologia Forense, pesquisa de álcool e drogas em sangue. A Coordenadoria de Medicina Legal, COMEL, da PEFOS, produziu o laudo cadavérico da vítima. Por fim, a Polícia Civil informa que, mesmo com todos os esforços empregados para a elucidação do caso, as diligências e perícias realizadas até o momento, ainda não foi possível identificar o autor do crime. Os trabalhos policiais seguem em andamento pela 10ª Delegacia do DHPP, com o intuito de descobrir novos fatos que possam contribuir para a elucidação e motivação do crime. A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, ou para o 85-3101-0181, que é o número de WhatsApp pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia, ou ainda via e-denúncia, o site do Serviço 181, por meio do endereço eletrônico disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br. As informações também podem ser encaminhadas para o telefone 85-3257-4807 do DHPP, que também é o WhatsApp do departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos. No último episódio desta temporada, discutiremos os rumos da investigação.
Esse podcast é uma produção da Editoria de Segurança do Diário do Nordeste, empresa do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Neste episódio, usamos áudios da TV Verdes Mares, de entrevistas feitas por mim e por jornalistas do DN. Se você quiser ver fotos e vídeos da época do caso, vá nas redes sociais do Diário do Nordeste e também no nosso site. Os links estão na descrição do episódio. Esse podcast foi produzido, roteirizado e editado por mim. A voz da abertura é da repórter Luana Severo. A trilha sonora é da biblioteca do YouTube e do Pixabay. A supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação é da Karine Zaranza e do Alan Barros. A gerente de jornalismo é a Ívila Bessa. O gerente de audiovisual é o André Melo. E o diretor de jornalismo é o Gustavo Bortoli. Agradecimento especial a Clarice Nascimento, Yuri Figueiredo, Paulo César Sena e toda a equipe de distribuição de conteúdo e das redes sociais do DN. Siga nosso podcast no Spotify, na Amazon Music, assine na Apple Podcasts, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma, você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Gostaria de pedir para você compartilhar o nosso podcast com parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify. Também peço que você deixe o seu comentário e avalie o nosso programa em outras plataformas da sua preferência. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para sigiloquebrado@svm.com.br. Até o próximo episódio.